Glória a Deus. Aleluia. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus por mais uma tarde, né? Mais uma tarde da bênção, onde estamos aqui na presença do Senhor. Aleluia, né? Para glorificar e exaltar esse Deus mais essa tarde, né? Uma tarde até abençoada, onde já choveu hoje aqui em Prudente, já choveu em vários lugares, né? A minha irmã mora em outros lugares, a minha sobrinha, e tem falado também que tem sido chuva, né? Glória a Deus, um dia gostoso, né? Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Eu louvo a Deus porque mais uma tarde nós estamos aqui, eu, meu esposo, o pastor Luiz Fernandes, estamos aqui na presença de Deus, né? Fazemos parte da Igreja Evangélica de Presidente Prudente, e aqui nós estamos mais uma tarde, aleluia, para louvar e bendizer o nosso Deus, né? Desejo ler algumas palavras aqui no livro de Provérbios, capítulo 4. De Provérbios, capítulo 4, do versículo 20 ao 27, nessa tarde. Paz do Senhor, Rose, Deus abençoe, amada, você, sua casa, família, meu irmão Moacir, minha cunhada Rosa, todos vocês aí, sua família, né, Leonardo, Iva, que Deus abençoe vocês essa tarde, em nome de Jesus, né, todos os meus sobrinhos, enfim, todos, que Deus os abençoe. Então diz assim, Provérbios 4, do versículo 20, capítulo 4, versículo 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras e aos meus ensinamentos, inclina os seus ouvidos, não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda os mais íntimos do teu coração, porque são vida para quem a acha e saúde para o seu corpo. E sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Desvia do Senhor a falsidade e de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direitos e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés e todos os seus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal, né? Louvado seja o nosso Deus. Paz do Senhor, pastor José, Deus o abençoe também, em nome de Jesus. Glória a Deus, sua família, sua vida. Pai Senhor, irmão Olímpio, Deus o abençoe, sua casa e família. Deus abençoe Iago, sobrinho, você, sua casa, família aí, seus pais. Deus abençoe, seu irmão. Vilma, Deus te abençoe, amada, em nome de Jesus, você, sua casa, família. Irmão Edno, Deus o abençoe, o Senhor é a casa, família, todos, né? Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, irmãos, que está comigo nessa tarde. Louvo a Deus porque Deus é bom. Paz do Senhor, Carla, Deus abençoe, amada, você, sua casa, irmão Bento, Cida, todos da família, né? Irmão Val, Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. Você, sua casa e família. Amados, eu li aqui em Provérbios, capítulo 4, do versículo 20 em diante, né? Onde fala, filho meu, atenta às minhas palavras e aos meus ensinamentos, inclina os seus ouvidos. Aqui Deus está nos chamando a atenção, né, irmãos? Porque Ele sabe que nós muitas vezes somos bem difíceis, né? Então aqui Ele nos chama a atenção para que nós possamos ouvir os seus conselhos, né? Estar atento à sua palavra, ouvir os seus ensinamentos, guardar no nosso coração, porque Ele diz aqui que são saúde para o corpo daquele que acha a sua palavra, são vida, né, para nós, as coisas de Deus, a mensagem de Deus, a palavra de Deus, que nós devemos a cada manhã, quando nós acordarmos, já de antemão, orarmos, agradecendo, né, a Deus pela noite, pelo dia que já nos concedeu, porque isso é vida para nós, irmãos. Quando nós achamos a palavra de Deus, lemos a sua palavra, os seus ensinamentos, inclinamos os nossos ouvidos a ela. Aleluia. Deus, assim, Ele se agrada. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus. E Ele pede para que nós não se apartamos, né? Que não nos apartamos dos nossos olhos. Guardar ela no íntimo do nosso coração. Aleluia. Porque são vida e são
saúde para o nosso corpo físico. Então que nós nessa tarde podemos atentar a este conselho do Senhor, né? Que jamais podemos desanimar, desistir, mas que nós possamos ler a sua palavra, aprender na palavra de Deus aquilo que Ele quer falar, aquilo que Ele quer comunicar conosco, né? Aleluia, que tenhamos essa vontade em cada momento da nossas vidas de buscar a palavra dele enquanto nós podemos achar, enquanto, né, o Senhor está perto, está falando conosco. Então que nós possamos desviar os nossos pés, né, das coisas ruins, daquilo que não agrada a Deus, mas atentar sempre à sua palavra, aos seus ensinamentos. Aleluia, né? Glória a Deus. Paz do Senhor, irmão Marcelo, Deus o abençoe. Você, sua casa, família, também em nome de Jesus. Então que nós possamos jamais, irmãos, deixar de ler a palavra de Deus, buscar ensinamentos sobre esta palavra, porque ela é vida para nós. Aleluia. E que nós possamos não, né, declinar nem para a direita, nem para a esquerda, mas olhar somente para Jesus e apartar os nossos pés do caminho ruim, do caminho mau, da onde não nos leva a lugar nenhum. Né? Que possamos então entender o que Deus quer falar conosco nessa tarde, deixar aquilo que não agrada a Deus, deixar as coisas desse mundo, né? Se apartar de tudo aquilo que não agrada o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então nós vemos que o mundo aí fora estão participando de tantas coisas, né, desagradável, de coisas que Deus não se agrada, e que nós possamos não dar ouvido a essas coisas, mas sim nos atentar mais, né, às coisas de Deus, a palavra do Senhor, a mensagem da cruz, né, a Bíblia que traz a revelação da palavra do nosso Deus para o nosso coração, que jamais possamos apartar de tudo isso, porque ela é fonte de vida para nós, né, queridos? Que nessa tarde nós possamos nos atentar a cada dia, né, a cada manhã, a esta palavra maravilhosa, aonde Deus, Ele trouxe para nós nessa tarde, aleluia, que nós possamos jamais, né, nos desviarmos dela, e ter guardado no íntimo do nosso coração, ouvir a palavra e sermos sempre ministrados por ela, né? Que ela seja uma palavra de edificação, uma palavra de conforto, uma palavra que muitas vezes também nos exorta, né? Mas que possamos realmente, né? Que sejamos fortalecidos a cada dia no Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém, queridos? Essa é a palavra que nós tínhamos aqui nessa tarde. Se você depois quiser ler o livro de Provérbios aí, aonde está no capítulo 4, eu li do versículo 20 em diante, mas você pode ler ele todo. Aí Deus vai falando, né, que é um amor que Deus tem para nós tão grande, né, um amor de pai para filho, né, aonde Ele nos exorta, aonde Ele nos conforta, aonde Ele nos aconselha a estar sempre dependendo somente dEle. Amém? Glória a Deus. Então aqui, queridos, eu já vou estar passando os nossos pedidos de oração, né, aonde nós temos alguns aqui. E se você quiser colocar mais algum aí na live, a gente vai estar mencionando aqui. Não agora também somente, mas depois no final. A Andréia também já está conosco. Deus abençoe minha sobrinha querida, em nome de Jesus. Toda a sua casa, família. Então aqui, queridos, eu quero pedir oração por mim, pelo pastor Luiz. Nós precisamos, né? Pelo meu irmão Moacir, toda a sua família, sua casa, minha cunhada Rosa, todos eles ali. Saúde, né, libertação, restauração na casa do meu irmão. A minha irmã Lucy também precisa de saúde, precisa ali da família, que sejam alguns libertos, sejam alguns transformados, né? Cura de enfermidades, que Deus abre portas de trabalho também para toda a minha família. Minha irmã Márcia também ali no Campo Grande, que Deus abençoe a minha irmã, dando saúde, graça, em nome de Jesus, né? Pela Simone, minha sobrinha, ali de Machado, meu sobrinho Luiz, seu esposo, pela Andréia, toda a família ali no Paraná, Andréia e toda a família, pelo irmão Bento, irmã Cida, toda a família do irmão Bento, pela irmã Eunice, irmão Osvaldo, pelo pastor José, que Deus o abençoe, pastor, né, o procedimento que vai passar logo, logo, que Deus ponha as mãos, que tudo dê certo em nome de Jesus,
pela irmã Nina e o Rogério, pela irmã Ercília, o Valdisson e Júnior, toda a família da irmã Ercília, pela Alcina e toda a família da nossa irmã Alcina, pelos meus tios ali do sítio, tio Tito, tio Nori, toda a família, meus primos, né? A Rose, toda a família ali dos meus primos no sítio, pela Beth, pela Daiane também, pela Natan, né? Pela Anaíde, pela Anísia, toda a família aí dos meus sobrinhos, em nome de Jesus, pelo William, filho da Denise, pelo Ricardo, filho da Marilene, pelo João, pai da Graziele, pela venda da casa da Graziele, né, que ela tem uma casa ali no Parque Pinheiros, que ela possa vender essa propriedade em nome de Jesus, pelo seu João também, pai da irmã Célia, pelo Luiz André, pelo Lucas, pela Cidinha, pelo Wilson e a Aline, que são tio, a sobrinha também da nossa prima Tânia. Hoje ela pediu pelo Wilson, ele passou por um novo procedimento, vamos orar. Já é um senhor, né, uma pessoa de idade. Pela irmã Luísa Bozetti, nós também precisamos de oração pela nossa viagem. Semana que vem a gente vai estar tirando os dias de folga. Pelo Antônio Testa, né, trabalho, pela aposentadoria. Também pelo Brasil, pelo Israel, pelos missionários a campo. Então vamos orar, irmãos, um pelos outros. Nós oramos daqui, você daí, colocando as nossas vidas no altar do Senhor. Paz do Senhor, irmã Conceição, Deus te abençoe, amada, sua casa, família. Irmã Elizabeth também, Deus te abençoe, amada, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Que Deus continue a trabalhar nos corações, né, irmãos? Vidas transformadas, pessoas que estão afastadas da casa do Senhor, possa voltar para os caminhos do Senhor. Deus abençoe Rosimeire Campos, né? Deus abençoe, amada, você, sua casa, família. Glória a Deus, aleluia, Deus está conosco nessa tarde, mais uma tarde maravilhosa, na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Nós vamos orar então, queridos, né? Os pedidos de oração, já mencionei aqui vários, e se você tiver mais algum, coloca aí, depois a gente vai estar orando no final dessa live também, amém? Glória a Deus. Vamos orar então. Pai, nós te damos graça, Senhor, por mais esse momento que nós estamos aqui na tua presença, aonde já lemos a tua palavra que falou conosco, Pai, que nós temos que cada manhã meditar na tua palavra, nos seus ensinamentos, Pai, nos seus preceitos, aonde são vida para nós, saúde para o nosso corpo, que nós possamos aprender, Senhor, a buscar mais o Senhor enquanto nós podemos achar, enquanto o Senhor está perto, que cada um dos irmãos que está comigo nesse momento, que vai estar num outro momento nessa live, vai compartilhar, vai comentar, vai estar conosco, que possa também entender o propósito, Senhor, do Senhor para com cada vida. Abençoa este lar, esta casa, essa família, abre porta de trabalho a este irmão, a esta pessoa, a este jovem. Deus, liberta, Pai, este homem, esta mulher, esta família que precisa do Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, trabalha nesses corações, dá alegria do teu Espírito Santo nessa tarde. Tira, Senhor, todo incômodo, todo mal, toda dor, que seja repreendida agora em nome de Jesus. As partes do teu sangue, aqueles que vão passar por um procedimento, aqueles que estão internados nesse momento, aqueles que estão, ó Deus, fazendo cirurgia, ó Deus, que seja odontológica, que seja qualquer que seja, Pai, o Senhor é Deus que tem o poder nas mãos para acessar todo incômodo, toda dor nessa tarde, em nome de Jesus. Abençoa esta mulher, esta casa, esta criança, Senhor. Toma nas tuas mãos. Ajuda, meu Pai, nesta caminhada. Queremos colocar ainda o nosso Brasil, ó Pai, a nossa nação diante de Ti. Deus, venha socorrer esta nação, Senhor. Tem misericórdia, quebra o laço, desfaça, Senhor, toda a armadilha do diabo, que caia por terra em nome de Jesus. Liberta homens e mulheres da nossa nação. Desperta a tua igreja, Pai, para que orem, para que busquem, para que orem para o nosso Brasil, que seja liberto de todo mal, de tudo que não
provém de ti. Aliga Israel, Senhor, que haja paz, que haja alegria, que haja o consolo sobre aquelas famílias, Pai, em nome de Jesus. Os missionários a campo, muitos passando, Senhor, momentos difíceis, perseguição, ó Deus, até mesmo de morte, famílias, Senhor, sendo ceifada, ó Deus, por causa do seu evangelho. Ainda nesses dias, Senhor, muitos que não entendem, muitos que não aceitam, Pai, a tua palavra. Tende misericórdia, ajuda, Pai, os missionários, ó Pai, ajuda estas famílias que saem dos seus países ou que estão a campo, que levam a mensagem da cruz, Senhor. Oh, meu Deus, tem misericórdia. Desperta mais a tua igreja na face da terra. Desperta a tua igreja aqui no Brasil, aqui em Presidente Prudente, no nosso bairro, nas nossas vilas, Senhor. Tem misericórdia, que a palavra seja propagada enquanto é dia, enquanto o Senhor está perto. Ó Espírito Santo, que ajuda, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nessa tarde, nos ajuda, nos consola, nos conforta. Diante da tua presença, Senhor, nós nos colocamos e já te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus, né? Ariel Ferreira, Deus abençoe, né? Irmão da minha cunhada, né? Aparecida. Deus te abençoe, amado, você, sua casa e família, né? Glória a Deus, fazemos parte da mesma família. Louvado, engrandecido seja o nome de Jesus, né, irmãos? Então, queridos, nós louvamos a Deus nessa tarde, né? A Beth, você está pedindo oração pelos familiares, aqui eu já mencionei alguns, né? Depois a gente vai estar orando novamente, né? Em nome de Jesus, amém, queridos? Então, já vou estar passando aqui para o meu esposo, né? Que Deus possa abençoar ainda uma palavra que ele tem guardado aí nessa tarde e vai ainda falar conosco em nome de Jesus, amém? Eu volto depois, então, no finalzinho, para ainda orarmos, né? E compartilharmos ainda alguma coisa. Amém, queridos? Em nome de Jesus, amém? Paz do Senhor, então, por enquanto, que Deus os abençoe. Fique ligadinho aí, que ainda tem uma palavra para o nosso coração, amém? Glória a Deus. Louvamos a Deus pela vida da Ivone, que sempre está aqui conosco, batalhando pela fé, né? Porque a Escritura aos Hebreus, ele nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. Que nessa tarde nós possamos colocar a nossa fé em prática, onde Deus já tem falado conosco através da sua palavra, e que nós possamos tomar posse das promessas em que Deus tem para nós, para que nós não viemos errar, né? A palavra de Deus aí, o sábio Salomão, nos ensinando para que nós não viemos declinar nem para a esquerda nem para a direita, mas que nós possamos sempre estarmos olhando para Jesus, sendo Ele autor e consumador da nossa fé. Nessa tarde, eu quero compartilhar uma palavra que está aqui em 2 Crônica, capítulo 15, versículo 2, a parte B desse versículo, que fala a respeito, ou seja, que chama a atenção nossa de nós estarmos com Deus. A palavra do Senhor diz: o Senhor está convosco quando vós está com Ele. Se o buscares, o achareis, porém, se o deixares, Ele vos deixará. Nós louvamos a Deus, porque esse Deus que nós servimos, um Deus vivo, um Deus poderoso, que está no controle de todas as coisas. E a palavra de Deus, ela confirma que esse Deus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então nós vemos, irmãos, que todo o poder está na mão desse Deus. E o profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 13, a palavra de Deus diz: agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir, ninguém pode atrapalhar
o agir de Deus, meu irmão, em seu favor. Porém, nós temos que guardar essa palavra, pôr em prática tudo aquilo que Deus ele requer de cada um de nós. A palavra do Senhor que eu estive lendo, vou repetir, diz: o Senhor está convosco quando vós está com ele. Se o buscares, o achareis, porém, se o deixares, ele vos deixará. Por quê? Porque esse Deus, ele nos deu livre-arbítrio. Deus, ele não força ninguém. A palavra de Deus, ela nos ensina que nós temos que fazer tocado pelo poder do Espírito Santo. E que nessa tarde você possa, a cada dia, a cada instante, a cada momento, estar com Deus. Por quê? Porque o próprio Jesus, lá no livro de João, no capítulo 15, versículo 5, diz que sem mim nada podeis fazer. Ou seja, o homem sem Deus, sem Jesus, ele é comparado como uma folha seca, aonde o vento assopra para onde quer. Mas quando nós estamos com Deus, o Espírito Santo, ele nos ajuda. O Espírito Santo, ele intercede. O Espírito Santo, ele nos fortalece para que nós possamos vencer o pecado. Para que o pecado, ele não prevaleça contra nossas vidas. Por isso, a palavra de Deus, ela nos ensina que nós temos que buscar a Deus enquanto podemos o encontrar. A palavra de Deus, ela nos ensina e tem diversos colocação. E uma das colocações que Deus colocou no meu coração, em que nessa tarde eu quero passar para você, meu irmão, é que ele faz a comparação do homem como uma árvore. Uma árvore, ela não sobrevive no deserto onde não há água, mas resistirá se estiver plantado próximo a uma boa fonte. O mesmo se dará com o ser humano. Para ter vida abundante e satisfatória, precisa estar ligado a um manancial saudável. E esse manancial que nós apresentamos aqui se chama Jesus. Porque Jesus, ele é a fonte de todas as coisas. O profeta Jeremias, no capítulo 17, versículo 13, ele nos traz um aviso, aonde a palavra do Senhor diz: ó Senhor, esperança de Israel, todos os que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de ti serão escritos no pó, porque abandonaram o Senhor, a fonte de águas vivas. É o que Jesus, ele repreendeu os discípulos. Porque os discípulos estavam abandonando, deixando Jesus numa determinada situação, e Jesus virou para Pedro e disse: também não quer me deixar, também não quer me abandonar? E Pedro respondeu, movido pelo poder do Espírito Santo: para onde nós iremos, Senhor, se só tu tens palavra de vida eterna? Por isso, meu irmão, é que nós temos, mais do que nunca, estarmos com Deus, estar na sua presença, louvando, glorificando o seu nome, orando, seja na alegria, seja na tristeza, seja qual for o momento, é estar na dependência de Deus. Por quê? Porque o profeta Isaías, no capítulo 59, ele nos ensina que as mãos do Senhor, ou seja, os braços do Senhor,
Ele não está encolhido para que não possa nos ajudar. Os seus ouvidos não estão tampados para que não possa ouvir a nossa oração. Por isso, irmão, tenha vida de oração. Busque mais a estar na presença de Deus. O próprio profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 3, diz: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes, coisas impossíveis que tu não sabes. O que é isso? É estar com Deus. E nós vemos aqui que o profeta Jeremias, ele traz um aviso para nós. No capítulo 17, 13, é onde eu já estive lendo. Ó Senhor, esperança de Israel, todos os que te deixam serão envergonhados. Os que apartam de ti serão escritos no pó, porque abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. O próprio Jesus, ele nos ensina, meu irmão, o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Morrer com Cristo, a fonte de todas as coisas, é herdar as mansões celestiais, o céu, para toda a eternidade. Morrer sem Cristo é herdar o inferno. Por isso, mano, não abandone Cristo, não abandone Jesus. Persevere, aconteça o que acontecer, esteja com Deus e com certeza Deus vai honrar a sua fé naquilo que você precisa para superar as dificuldades que você tem encontrado nos seus dias. A palavra de Deus diz que abandonar a Deus, ela confirma aqui que todos serão envergonhados, aqueles que deixam, aqueles que abandonam a Deus. E hoje nós temos visto muitos desigrejados que têm abandonado a Deus, têm deixado de estar congregando. A palavra de Deus lá no livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, a palavra de Deus, ela nos ensina para que nós não deixamos de congregar, ou seja, de estar na igreja, reunido, junto com o corpo, né? Ou seja, junto com as irmandades. Por quê? Porque é ali que Deus ministra aos nossos corações através da sua palavra. E aqui, em Jeremias 2,13, a palavra do Senhor diz: o meu povo fez duas maldades a mim. Me deixaram o manancial de águas viva e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Por isso é que nós temos que buscar Deus a todo momento, a todo instante, a todas as oportunidades que Deus nos dá. Por quê? Porque é Ele que tem cuidado de nós. Quando o Espírito de Deus desceu sobre o profeta Azarias, ele disse ao rei Asa: o Senhor está com vocês quando vocês estão com ele. Se o buscares, ele deixará que o encontrem, mas se o abandonarem, eles os abandonarão. Então nós vemos aqui que nós temos que buscar Deus. E eu pergunto para você nessa tarde: como que está a sua comunhão com Deus? Você buscou a Deus nessa madrugada? O sábio Salomão, ele nos ensina que o Senhor, ele ama aqueles que o buscam nas madrugadas, porque a fila é pequena, a fila é menor. Você buscou a Deus nesta manhã? Agradeceu pelo pão de cada dia sobre a sua mesa? Tudo aquilo que Deus tem providenciado é estar com Deus, meu, porque é Deus que cuida de nós. Porque nós aprendemos aqui que nada pode ser mais claro Deus ficar conosco enquanto nós estamos com Ele. A palavra de Deus diz que nós temos que buscar a Deus
porque é o nosso dever. Aqui no Salmo 105, versículo 4, a palavra do Senhor diz: buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Então o salmista aqui, ele nos ensina, através da palavra, que nós temos que buscar a Deus, buscar o Senhor. Porque quando nós buscamos, nós recebemos força. O Espírito Santo nos fortalece. E a palavra confirma que nós temos que buscar a sua face continuamente. O profeta Jeremias, aqui no capítulo 29, versículo 13, a palavra do Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. É isso que Deus ele quer de cada um de nós, irmão. Você quer ser um vencedor? Você quer vencer os obstáculos, as dificuldades que muitas vezes você tem encontrado? Está aqui o conselho do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Ou seja, de toda a sua força, de toda a sua fé. Deus, ele vai agir em seu favor, porque Deus, ele vela pela sua palavra. Nós aprendemos aqui nessa passagem aqui, em 2 Crônica, capítulo 15, que o profeta Azarias, ele encorajou o rei Asa e o povo de Judá a não se afastar de Deus, a fonte da vida. Lembrou-lhe épocas em que Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote para ensiná-lo e sem a lei naqueles dias. Muitos distúrbios afligiam a todos os habitantes do território. Nações e cidades destruíam umas às outras, pois Deus a estava afligindo com toda espécie de desgraça naqueles dias. Você pode estar acompanhando aí, 2 Crônica 15, versículo 3, 5 e 6. A situação acima é o retrato não apenas de uma nação afastada do Senhor, mas também de um indivíduo distante do Criador. Como não aguentamos viver inquietos e secos, tal qual uma planta sem água, procuramos a todo custo por algo que nos preencha e, de sentido, consciente disso ou não, sedento, agarramos a primeira oferta de alívio que se apresenta, prometendo a ansiada paz interior. Nessa busca, cruzamos com opções como drogas, bebidas, promiscuidade, prática mística, sucesso profissional, riqueza, relacionamento amoroso e muitas outras que depois se revelam insatisfeitas. Por isso é que nós temos que pôr em prática a palavra que Deus ele tem nos ensinado através do Espírito Santo. A estar com Deus. O próprio Jesus, ele relata lá no livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 33, busque primeiro o reino de Deus e a demais coisa Deus vai fazer naquilo que nós precisamos. Primeiro é estar com Deus. Primeiro é buscar o reino de Deus. Por quê? Porque Jesus, ele é a fonte de todas as coisas. Estar na sua presença divina, ela consola a nossa peregrinação terrena. Assim como Deus consolou Jacó.
Lá em Gênesis 28:15, a palavra do Senhor diz: estou contigo e te guardarei por onde queres que fores, e te farei tornar a esta terra. Não te deixarei até que tenha cumprido aquilo que tenho dito. Meu irmão, você não está sozinho, não. Quando você está com Deus, Deus está com você, agindo, trabalhando em seu favor, para que você seja mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu não sei qual tem sido a sua prova, eu não sei qual tem sido o seu momento. Uma coisa eu sei, que Deus ele prova aquele que ele ama. Outra coisa também, o apóstolo Paulo ele nos ensina que Deus não dá uma prova além daquilo que nós podemos suportar. Antes, Deus dá o escape, Deus dá a saída, Deus ele entra com providência naquilo que nós necessitamos no nosso dia a dia. Nós vemos aqui Moisés estando com Deus, a presença divina, ela proporciona descanso. Aqui no livro de Êxodo 33, versículo 14, respondeu-lhe o Senhor: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. É isto, meu irmão, é estar com Deus, é depender totalmente de Deus. Por isso, nessa tarde, Deus nos traz esta palavra, para que nós possamos pôr em prática na nossa vida espiritual, no nosso dia a dia. Aprenda com o Senhor. O Senhor está convosco quando vós está com Ele. Se o buscares, o achareis, porém, se o deixares, Ele vos deixará. Aqui nós aprendemos também com Moisés, a presença divina, ela encoraja para a batalha da vida. Aqui em Deuteronômio, no capítulo 20, versículo 1, a palavra do Senhor diz: quando saíres à batalha contra os teus inimigos, e vires cavalos, carro e exército mais poderoso do que o teu, não temerás, porque o Senhor teu Deus, que tirou da terra do Egito, está contigo. Olha, meu irmão, que palavra em que Deus tem para nós. Aqui em Deuteronômio, capítulo 20, versículo 1, em que Deus, Ele nos tirou do Egito, desse mundo de escuridão, de desilusão, e é Ele que tem estado conosco. Por isso, meu irmão, procure estar mais com Deus, procure andar mais na sua presença, procure ter mais tempo com Deus, meditando na sua palavra, sendo ministrado, tendo uma vida de oração, e eu tenho certeza que você vai errar menos para que o nome do Senhor seja glorificado. A presença divina, ela conforta-nos nas provas. Profeta Isaías 43, versículo 2 diz: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, e nem chama arderá em ti. É esse Deus que cuida de cada um de nós, para que o nome do Senhor ele seja glorificado. A presença divina garante resposta até mesmo aos menores grupos de crentes. Por isso é importante, hoje é terça-feira, dia de célula, nós estamos reunidos com os irmãos. Aqui em Mateus 18, 19 e 20, a palavra do Senhor diz: também vos digo que, se dois de vós concordares na terra, acerca de qualquer coisa que pedires, ser-lhe-ás concedido por meu Pai que está no céu. Pois onde estiveres 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Aleluia! Glória a Deus. É estar com Deus, meu irmão. É poder
desfrutar dessa comunhão maravilhosa que Deus Ele nos dá através da sua palavra. A presença divina, ela permanece até o fim. Jesus disse aqui em Mateus 28:30, ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias até a consumação do século. Olha que palavra maravilhosa em que Jesus, Ele deixa para nós nessa tarde, sendo Jesus a fonte de todas as coisas, em que Ele está conosco todos os dias. Mano, tem momento de aflição, momento de angústia, que parece que o Senhor, Ele nos deixa. Parece que muitas vezes há momentos que estamos sozinhos, mas nos enganamos, porque a sua palavra, ela confirma: estou todos os dias até a consumação dos séculos. Estou convosco todos os dias. Todos os dias o Senhor, Ele está conosco. Olha que interessante. A palavra de Deus, ela quer nos ensinar a compreender o que é estar com Deus, principalmente nos dias maus. Chegamos-nos a Ele desesperado em busca de ajuda. E quando as coisas vão bem, o melhor conselho, quando você está num período de paz e descanso, é edificar-se, ou seja, fortalecer o Senhor. Estude mais a palavra do Senhor, ore mais, esteja mais na presença dEle, passe mais tempo em sua presença, em adoração e louvor. Use esse tempo para renovar o seu amor por Jesus. Lembra quando Ele te salvou? Lembra quando Ele, naquele momento que todos viraram as costas para você, Ele estava ali, presente, te ajudando, te fortalecendo? Ele continua o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Glória a Deus. O rei Asa nem sempre fez tudo certo, mas no final foi descrito como um rei cujo coração era dedicado ao Senhor. É isso, irmão, que Deus Ele quer de cada um de nós, que nós sejamos dedicados a Ele, a estar mais na sua presença. Eu quero concluir. Mesmo quando você não age de modo impecável, pode mostrar a Deus que o seu coração está entregue a Ele pelo louvor que lhe oferece todos os dias. E que você possa orar: Deus Pai, eu te adoro, eu te agradeço, porque és um Deus de amor. O teu amor me salvou e está me transformando de acordo com o teu mais elevado propósito. Ajuda-me a lembrar de orar tão fervorosamente nos bons momentos como faço nas horas difíceis. Aprenda, irmão, com Deus, aprenda com o Espírito Santo. Você não está sozinho, Ele está com você todos os dias. E o que é que Ele requer de cada um de nós? Que nós nos dedicamos mais a Ele. Amém? Deus abençoe. Shalom Adonai. Amém. Glória a Deus, né, irmãos? Louvado seja o Senhor, né? Palavra maravilhosa de Deus para nós, né? Como a primeira que nós lemos em Provérbios 4, de 20 a 27, aonde o Senhor nos alerta, né? Estar mais com Deus, estar mais na sua presença, buscar mais o Senhor, enquanto nós temos tempo, enquanto nós podemos, né? Porque o Senhor, Ele não se aparta, irmãos, de lugar nenhum. Ele continua firme no mesmo lugar.
Nós é que nos apartamos às vezes dele, não é verdade? E sabemos que a palavra de Deus, ela é vida, né? Ela é saúde para o corpo, para nós. Então, por isso nessa tarde, né? Tome para você os conselhos, né, que foram falados hoje aqui nessa live, para que Deus continue verdadeiramente, né, sendo exaltado através das nossas vidas. Amém, queridos? Glória a Deus. Louva a Deus pela vida de cada um de vocês que estiveram conosco, né? Aleluia. A Beth tem pedido oração pela família, todos os familiares, em particular para a Daiane, né, sua nora. Vamos orar por ela. Por um senhor, né, para a família de um senhor, né, a família de um irmão que morreu, um senhorzinho de 95 anos, né? Então orar por toda a família enlutada, principalmente para a avó, né, a esposa dele que ficou com 94 anos. Não é fácil, né? Uma idade bem avançada. Que Deus fortaleça toda a família desse irmão que perdeu, né, que faleceu nesse dia. A irmã Conceição pediu também por ela, né, por saúde, e a Carla pediu também para Gabriela, né? Aleluia, saúde para Gabi. Então nós vamos orar nesse momento, irmãos, né? Colocar ainda as famílias, né, da Beth, todas as famílias, né, que estavam conosco hoje, vão estar num outro momento, todos que estiveram conosco nessa tarde, que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, força, né, para que possa continuar avante nessa carreira, né, aonde o Senhor tem nos chamado. Aleluia. Então vamos orar nesse momento, Pai, em nome de Jesus, te dou graça, Senhor, por esse tempo que nós passamos aqui na tua presença. Ainda nesse momento, nesta oração, quero colocar todos os familiares da Beth, Senhor, na tua presença. A Daiane, sua nora, Senhor, cuida dela, Senhor, ajuda ela nessa caminhada, restaura a saúde, Pai, para a glória do teu nome. Assim também como a irmã Conceição tem pedido saúde para ela. Deus, atenta o clamor, a oração da tua serva. Tira todo incômodo, toda dor, Senhor, do seu corpo. Que seja repreendida em nome de Jesus. Assim como a Gabriela, Senhor, a sua mãe tem pedido oração, ó Pai. Coloca suas mãos sobre a Gabi. Dá vitória, dá saúde a esta menina, Senhor, uma jovem já. Que o Senhor a fortaleça, dá sabedoria, graça para a glória do teu nome. Nós oramos nessa tarde por todos os irmãos, amigos, famílias que estiveram conosco, Pai, nesse momento ó Deus, dessa live. Continua a trabalhar em corações, vidas sejam transformadas através do Teu Espírito Santo. Que o Senhor continue abrindo portas, entrando com providência, Pai. Restauração, salvação de almas no meio da família. Deus, portas a trabalhos abertas. Deus, aposentadoria. Deus, Tu és Senhor, Pai. Em nome de Jesus, sabemos que a última palavra é do Senhor e que nessa tarde o Senhor renova a nossa força, renova o ânimo do nosso coração. Para a glória do teu nome, Senhor, eu oro, agradecendo por tudo, Pai, por esse tempo que estamos aqui na tua presença. Obrigado, Senhor, eu louvo e agradeço o teu santo nome nessa tarde, juntamente com os nossos irmãos. Assim nós oramos e agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Aleluia, nessa tarde, em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor, então, a todos, em nome de Jesus. Amém? Paz do Senhor, então.